A principal coisa é você deixar de romantizar nesse momento, sabe? Porque se você romantiza, você fica fora da realidade, cara. A visão romântica desse tipo de tema, ela é uma coisa que ela te desloca, ela te deixa num lugar que não é bom pra você, porque te afasta das soluções práticas do problema. Vamos ver aqui a pergunta de hoje e ver aqui esse tema com cuidado. O que você aprendeu perdendo dinheiro? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino. E essa pergunta aqui caiu no setor de vida real, sabe? Não é nem de investimentos e nem de negócios. Então vamos tratar dela como uma pergunta de vida real. Não estou falando do que eu aprendi sobre perder dinheiro em relação nem a negócio nem a investimentos. Então é o seguinte, vejam bem, já aconteceu comigo várias vezes de eu perder grana. Sabe, em negócio, por exemplo, pensem lá no caso que eu contei para vocês de quando eu tinha a empresa de fabricação de roldana. Era isso, eu tive que fechar a empresa, perdi um monte. Pensem lá quando eu abri a empresa de oficina mecânica e depois saí da sociedade. Saí perdendo também. Agora, o que mais te ensina, eu acho que é quando você fica realmente sem dinheiro mesmo, sabe? Você não tem dinheiro mesmo para você fazer as coisas. E aí que você entende como é que as coisas... Como é que o dinheiro é uma coisa que ele não tem sentimento na questão do dinheiro. O sentimento é a gente que coloca. Acho que não existe, obviamente não existe essa palavra, mas é como se ele fosse assentimental, sabe? Não existe sentimento na questão do dinheiro. A gente é que coloca. Às vezes você fica sonhando assim, nossa, se eu tivesse isso, se eu tivesse tantos mil, eu faria isso, faria aquilo. Cara, sim, você faria. Porém, na prática, o que acontece é o seguinte, isso não quer dizer tanta coisa, sabe? Às vezes você fica sem dinheiro, perde, tal, perde. Depois você ganha. Você vê que o mundo continua girando do mesmo jeito, velho. Tanto na sua tragédia, quanto na sua vitória. O mundo tá lá, sem... Ninguém liga porque que tá acontecendo, sabe? Lógico que vão ter resultados práticos na sua vida. Não é porque o mundo não liga que não existirão resultados práticos. Por exemplo, se você tiver dinheiro, você vai conseguir se vestir melhor, ficar apresentável, pagar suas contas. Você pagando suas contas em dia, se você é um cara honesto, tranquilo, você tem sua dignidade. Quando você tem uma coisa que você aprende quando você perde dinheiro, quando você tem assim uma situação onde é que você fica sem pagar suas contas, cara, principalmente quando são contas que envolvem pessoas, sabe? Porque você tem aquelas contas que são mais assim pessoais, como por exemplo a conta de luz, telefone, água, luz, tal, esse tipo de coisa, né? E você tem aquelas contas que são mais pessoais, por exemplo, uma compra que você fez num comércio do bairro, uma coisa assim. Você ficar sem dinheiro para pagar essas coisas, arrebenta com o cara, com o emocional do cara. A grande coisa é se você consegue levar isso como um aprendizado para você. Quando eu me lasquei lá na situação das roldanas, quando eu era novo, esse foi o grande aprendizado que ficou, porque o que aconteceu? Eu fiquei devendo na praça, eu consegui pagar os funcionários da empresa, e aí fechamos a empresa. E aí eu fiquei devendo os fornecedores. Fiquei devendo, eu lembro até hoje, em 14 diferentes situações. Então eu tinha que acertar com 14 pessoas. E aí eu comecei a trabalhar com outra coisa, tudo mais e tal, e a dívida ficou. E durante todo aquele tempo ali que a dívida ficou, cara, aquilo ali doía dentro, sabe? Doía. Era uma coisa vergonhosa, velho. É vergonhoso, sabe? Você ficar com uma dívida. E aí depois, do mesmo jeito que foi vergonhoso ficar com a dívida, depois que eu fui tendo a oportunidade de reconstruir, sabe? De conversar com todo mundo e pagar todo mundo e tudo mais e tal, foi sendo uma recuperação da dignidade, sabe? Então foi acontecendo, foram os dois processos.
Aconteceu esse primeiro processo aí que eu fui, tava ficando mal, aquele trem todo assim, ser todo, né, cara? Todo assim, lascado. E aí depois, você recuperando, sabe? Recuperando. Fui lá, fui no primeiro. Ô fulano, e tudo mais, tô te devendo aí, tudo. Você vê que o cara assim, na maioria das vezes o cara até assustava, sabe? O cara, opa, como assim? De onde você saiu? Sabe? De onde você, tipo, sabe o que eu tô falando? Tipo assim, eu achei que você já tinha saído do jogo, velho. Não. Você voltou, aí você ia. E você tem a postura correta, sabe? A postura assim de... Porque eu penso o seguinte, se você tá devendo, cara, e que você não pagou quando você prometeu, a primeira obrigação que você tem é pedir desculpa. Primeira. Com relação ao cara ali, você não tem que ir de nariz em pé, nada. Você tem que ir, ó, com a bola baixa. E aí eu fui, mas eu era novo, mas já tinha essa, sabe? Já tinha essa visão já. Eu já fui de bola baixa pros caras. Aí virava pro cara, e sem pedir choro. Sem chorar. Você tem direito de chorar se for antes. Entende? Lembrei disso aqui agora, isso aqui é importante. Sem, ó, vamos colocar isso aqui é uma coisa importante. Se você tá fazendo a negociação com o fornecedor, aí você comprou 10 mil e você quer pagar à vista, pagar 9, ok, top. Agora, se você ficou devendo um ano e era 10 mil, você quer pagar 9, cara, não, velho. Sabe, tem um ditado aqui, eu não sei se isso é ditado ou só meu pai que falava isso, mas às vezes ele falava assim, ó, nessa situação aí, meu camarada, você calado já tá errado, velho. Entende? Você calado já está errado. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala nessa hora. Qual que é a visão que eu acho que você tem que ter nessa hora? Isso aí faz parte do aprendizado aqui da pergunta. Qual que é? Chega lá, bola baixa, pede desculpa, explica levemente a situação, não precisa ficar choramingando pro cara. Não, não é isso. Chega lá, pede uma desculpa breve, ó, meu amigo, fiquei te devendo aí, você me desculpa e tudo mais, queria acertar com você. Eu fiz o cálculo aqui, quanto que é? É 10? Então tá, toma aqui os 10, obrigado. Até uma próxima aí. Com certeza, com raríssimas exceções, você vai deixar uma impressão muito boa, velho. Vai deixar a impressão boa. Por quê? Você foi errado, foi. Mas é muito melhor o cara que foi errado e vai com uma postura de humildade e conserta o erro do que o cara que não faz isso, que deixa o erro, sabe? E aí você vai lá, depois você começa, se for o caso, depois, se você quiser depois reconstruir aquela relação, aquela coisa que ficou estremecida, né? Você pode começar a comprar à vista, tudo mais e tal. Hoje em dia, eu acho que a melhor postura é sempre comprar à vista, não gosto de comprar no crédito, não, sabe? Esse foi um dos aprendizados que ficaram também lá dessa questão. Foi um dos aprendizados que ficaram. Tipo assim, compra à vista, velho. Se for pra você compra à vista que é melhor. Seja para investir, seja em negócio, seja na vida pessoal. Na minha visão, compra à vista que é melhor. Aí começa a comprar à vista, daqui a pouco o cara vai passar a te respeitar e vai te ver da forma inversa a qual ele via anteriormente. Ele vai te ver como um cara sério. Sabe? Se você tá devendo aí, isso não te diminui em nada. A questão é, tenha a postura correta. Tenha a postura correta. Qual que é? Não fuja da responsabilidade. Se precisar de você conversar com as pessoas enquanto você ainda não tem a condição de resolver o problema, você conversa. E com o tempo vai resolvendo. E uma hora vai ficar tudo solucionado e acabou seu problema e você começa de novo. Então, perdendo dinheiro, existiram vários aprendizados. Sabe? Mas o aprendizado que mais fica assim é de você ter realmente uma postura séria. Porque você tendo uma postura séria, essa é a forma pela qual você é visto, sabe? E é legal demais você ver que as pessoas gostam de vender pra você, sabe?
Entende? Você vai assim naquele cara e no comerciante, você vê que o cara tá doido que você compra a prazo. Por quê? Porque ele vê que se você comprar a prazo com ele, você vai estar fazendo um vínculo com ele. E como você sabe, ele sabe que você é um cara sério. Ele sabe que você não vai nunca atrasar, nunca vai pisar na bola. Então ele gosta que você compre a prazo. Apesar que hoje é como eu falei. Eu gosto de comprar só à vista. Nas obras, o que eu faço? Eu compro a prazo só em uma situação. Que é qual? Eu pego para comprar miudezas. Miudezas de depósito de construção, sabe? Tipo assim, prego, fita isolante, esses bagulho assim que você gasta na obra, dia a dia, sabe? Que você gasta na obra de dia a dia. Essas coisas eu comprava no prazo. Para quê? Porque eu percebi que para manter o controle da obra ficava melhor. Era mais fácil eu ter o controle desses gastos uma vez só por mês do que eu ficar controlando todo dia o que eu comprava. E eu percebi que o dono desse depósito é um caso desse que eu tô falando, que é uma pessoa que já me conhece há vários anos. A pessoa adora que você compra lá no prazo. Por quê? Porque ele percebeu, ele vai vir aqui, vai pegar todas as coisas que ele precisa toda hora, e no final do mês, ele vai pagar tudo todos os meses, porque ele é um cara de confiança, pessoa séria. Então olha pra você ver que aprendizado que fica, e que valor que tem isso, do cara querer que você compre a prazo com ele por você gozar daquela confiança. É muito top isso, cara. Me falem aí as lições que vocês aprenderam perdendo dinheiro, meus amigos. Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.